Um clarão de luz surge no céu e atinge o que está abaixo dele. A área ao redor é dizimada pelo flash de luz, deixando apenas destruição e um terreno baldio. Um dia portais apareceram do nada e monstros sairão dentro deles. No início a humanidade estava indefesa contra os monstros, mas aos poucos os humanos ganharam habilidades especiais, o que lhes concedeu o título de despertos. Depois que os humanos começaram a lutar contra os monstros, eles também ganharam recompensas. Derrotar monstros permitiu que os humanos recebessem recompensas na forma de materiais que valem milhões, tornando os humanos cegos para a ganância e transformando o objetivo de sobrevivência em uma missão de caça aos monstros, permitindo que os despertos ganhassem o título de caçadores. Alguns ainda ficam atrás dos caçadores e os ajudam, as pessoas os chamam de assistentes de caçadores. Os faxineiros processam os restos de um monstro após sua derrota. Nosso protagonista é um deles, Ji-Xioi-1, que chamarei de Prota. Por que né? O Prota pertence ao departamento de coleta de recursos e tem como objetivo ganhar níveis e fama. Mais tarde, vemos um flashback de um garoto tomando sorvete em frente a uma pequena loja. Ele se senta em um banco com o avô, tomando um sorvete. Seu avô assegura de que o futuro será brilhante, portanto, ele deve se esforçar. Ele lhe dá um polegar para cima, pois seu nome significa polegar para cima, e desaparece no ar. Chocado com o desaparecimento repentino, o Prota corre pela vizinhança para encontrar o avô e, de repente, ouve a voz do avô dizendo a frase tranquilizadora que ele disse anteriormente. Em seguida, somos levados a um quarto, onde é revelado que tudo não passou de um sonho. O Prota, agora com 28 anos de idade, está fazendo sua rotina diária, e enquanto a faz, se anima para que amanhã seja um grande dia. Ele se pergunta se viveu uma boa vida até agora. A última coisa de que se lembra sobre seu avô é que ele roubou um iogurte congelado da sacola de entrega de outra pessoa e foi repreendido na frente dele. Momentos depois, enquanto andava de ônibus, o Prota ouviu um anúncio público de que algumas seções da rodovia haviam sido desviadas devido aos danos causados pela ocorrência do portal anteriormente. Quando os portais apareceram inicialmente, muitas cidades em todo o mundo foram afetadas. Mas agora, com a existência da barreira de pedra, os portais não aparecem no centro da cidade, permitindo que as pessoas se adaptem e voltem a viver como antes. O Prota chega ao ponto de encontro da equipe assistente do terceiro caçador, e se prepara para o trabalho do dia. Dentro de uma masmorra concluída, os caçadores deixaram os cadáveres dos monstros para os assistentes, o que provocou algumas reclamações da equipe de assistentes devido à quantidade e à qualidade dos cadáveres. Os fluidos corporais dos cadáveres têm um cheiro horrível e podem passar facilmente por qualquer máscara de gás. Apesar do cheiro, o Prota continua a fazer seu trabalho com os cadáveres com facilidade e alta qualidade, ganhando a admiração de seus colegas assistentes. Por causa da admiração deles, uma janela surgiu do nada enquanto ele trabalhava. Ela menciona o número de curtidas que ele obteve e que um certo deus desconhecido está interessado em nosso protagonista. Isso surpreende e faz com que ele se atrapalhe com seu equipamento e, de repente, fragmentos de luz o envolvem, assustando-o e deixando seu destino desconhecido. Seu corpo de repente fica tão quente que diz algo sobre o despertar. Seus colegas de equipe perguntam se ele está bem, mas ele apenas diz que eles não precisam se preocupar, mas seus pés estão um pouco dormentes. Eles perceberam que o Prota estava passando mal, então o aconselharam a não exagerar e a ir com calma, pois muitas pessoas estão se machucando atualmente, então todos devem ter cuidado. O Prota está muito frustrado porque não há necessidade de fazer barulho, então decide relaxar a mente porque o Bodcon, um dispositivo equipado no peito para monitorar os assistentes para evitar que roubem recursos dos monstros, funciona em tempo real e está em execução. Ele se sente maravilhado com a experiência de despertar, e ele só sabia disso pelas fofocas dos caçadores, mas depois de vivenciá-la pessoalmente, ele se sente estranho. O Prota ficou confuso porque o despertar geralmente ocorre em pessoas com 20 e poucos anos ou menos. Mas no ano passado, um homem de 31 anos despertou e recebeu o título de despertado mais velho. O GodTube fica incomodando-o para verificar a janela de status, então seus companheiros o chamam para apressar a limpeza e ir embora. O governo concedeu vários privilégios aos caçadores, incluindo imunidade, pensões e até mesmo a liberdade de possuir armas. Entretanto,
Ao mesmo tempo há um senso de dever. Se um portal for criado em um determinado raio ao redor de sua residência, os caçadores serão despachados logo, pois nada é gratuito neste mundo. O prota não terminou de escutar a conversa pois teve que ir embora. Seus companheiros o parabenizaram por ter feito um ótimo trabalho. Ele recebeu 1 ponto por ter sido mais sincero, e 3 pontos foram adicionados como bônus, então ele já tem 17 pontos. Dentro de sua casa, ele procura seus medicamentos, mas descobre que não há mais nenhum. Ele acha que se for caçar no local mais uma vez, ele terá de ficar deitado por 3 dias, seu corpo ficará dolorido e é perigoso e difícil fazer isso regularmente, pois ele nunca saberá o que pode acontecer durante a caçada. A notificação de um deus apareceu de repente, pedindo sua confirmação. Ele ficou confuso, pois por que um deus pediria algo a ele? Ele sabia que algumas pessoas eram escolhidas por Deus e despertavam, mas isso era raro para ele. O prota ouviu dizer que o mundo ficou muito chocado quando o primeiro ser chamado Deus apareceu. A ideia de que Deus existe deve ter sido difícil de suportar. O que era ainda mais surpreendente era o conceito de selecionar os despertos, dar-lhes proteção e até mesmo fortalecê-los. Ele tentou abrir o sistema, que funcionou, e ficou chocado com o fato de estar funcionando. O GodTube apresenta que ele é selecionado como a estrela social do GodTube por causa do interesse de Deus. Ele deve coletar polegares de outras pessoas. Os polegares são convertidos em pontos, que podem ser usados para ficar mais fortes. Ele agora pode comprar estatísticas com curtidas e finalmente despertou, mas ser uma estrela social do GodTube ainda é um quebra-cabeça. Ele ainda está pensando no que pode fazer quando já tiver despertado. A princípio ele acha que ganhar mais saúde e força é melhor, para caso ele lute contra um monstro que possa aparecer em sua frente. Ainda assim, quando ele estava assistindo à luta dos caçadores, parecia que o importante era a magia, pois ele tinha visto muitos caçadores que perderam mesmo depois de usar habilidades porque não tinham magia. Então, ele decidiu aumentar as estatísticas de magia primeiro. Mas o sistema o avisou que 15 curtidas serão reduzidas. Apesar do aviso, ele aumentou seu conhecimento sobre magia. Se ele a usar em seu corpo, ela pode aumentar temporariamente a força e a durabilidade. É mais eficaz para as habilidades. Depois de atualizá-la para a classificação F+, restam apenas 2 curtidas. Agora ele tentou abrir a loja de habilidades, o que o deixou surpreso. A habilidade Relâmpago do Demônio Celestial, que é uma espada lendária do Cavaleiro Celestial e diz que é capaz de cortar até mesmo a dimensão, mas ela requer a habilidade de espadachim acima do nível SS. Também vemos a habilidade Serenata do Arcanjo, uma canção de cura tocada pelo Arcanjo Gabriel. Todas as pessoas que ouvem essa música podem eliminar todas as doenças e maldições. De acordo com a lenda, se alguém conseguir dominá-la, até mesmo uma pessoa morta pode reviver. Porém o preço são 9 infinitos. O prota se sente cansado porque essas coisas são apenas ilusões. O prota pede para o sistema mostrar a ele habilidades que podem ser compradas por 2 likes. O sistema tem 432 habilidades disponíveis para 1 like e 358 habilidades disponíveis para 2 likes. O sistema mostra as habilidades respirar para se tornar saudável. Respirando bem ele não sentirá dores musculares após uma longa caminhada. Ele pode comer bem, mesmo que coma rápido, seu estômago não fica irritado. Ao fazer cocô ele pode fazer cocô bem em qualquer situação. A massagem ajuda na circulação sanguínea e na recuperação de sua saúde, e ela também pode ser usada em outras pessoas. Algo brilhante lhe veio à mente. Ter uma habilidade de massagem é uma ótima habilidade para obter curtidas. Se ele massagear as pessoas uma vez, elas lhe darão um polegar para cima, e com isso, ele poderá ganhar mais curtidas. Ele então comprou a habilidade de massagem. No dia seguinte, na sede dos assistentes de caçadores, ele cumprimenta a todos. Seus companheiros o elogiam por ser diligente. Ele conversou com o Sr. Kim e também o elogiou. Como o Sr. Kim usa o dormitório, ele vem diariamente da província de Gyeongjinji para trabalhar, o que é incrível. Sua câmera o confirmou com sucesso como um trabalhador da 20.431. Ele pergunta ao Sr. Kim se eles podem upar o vídeo da câmera, porque ele viu caçadores upando registros da câmera no canal deles.
Mas o Sr. Kim também se questiona se eles podem fazer o upload por causa da confidencialidade. Depois de terem uma boa conversa, o Sr. Kim lhe deu um sinal de positivo. Agora é o intervalo na cafeteria. Os caçadores comeram um acompanhamento delicioso. No entanto, se comessem demais teriam problemas por causa que depois teriam de tocar em alguns cadáveres aterrorizantes. O outro colega do Prota pergunta se ele pode perguntar ao escritório central se é permitido transmitir em particular com a câmera. Os rumores são muito rápidos, mas não importa quem os ouviu. Todos eles devem ir juntos e fazer isso se for esse o pedido, pois unidos jamais serão vencidos. Todos os tios vieram com ele para apoiá-lo. O Prota diz a todos que aprendeu uma pequena técnica de massagem e pergunta se eles querem ver suas habilidades. Durante o intervalo, ele mostrou a alguns de seus companheiros suas habilidades de massagem. A habilidade de massagem é ativada. No início, ele começa levemente, suas mãos se movem sozinhas, e algo como suas habilidades se tornam autoconscientes depois de ativadas. Algo parecia estranho na cintura do Sr. Kim, então suas mãos foram até lá sozinhas, o que o surpreendeu porque poderia machucá-lo, mas a sensação foi ótima e ele nem percebeu. Ele recebeu 3 polegares para cima depois de massageá-los, então se perguntou se havia feito uma massagem calma. Essa habilidade passiva não consumia nenhum poder mágico. Se o Prota coloca poder mágico em suas mãos ao massagear, é porque se diz que se ele adicionar magia a uma habilidade, os efeitos serão maiores. O sistema era ostentado porque ele havia melhorado muitos pacientes doentes, ganhando um bônus de habilidade. A classificação da massagem subiu e o efeito da habilidade aumentou. Seu poder de cura aumentou muito, fazendo subir para a classificação D. Depois de mostrar suas habilidades de massagem, ele recebeu 34 pontos depois de trabalhar por horas na sede da equipe de caçadores assistentes. Em seguida eles pediram pela gravação da câmera corporal, mas o líder da equipe do departamento de coleta de recursos os recebeu, perguntando se eles entraram lá apenas para pedir algo assim, porque havia outras pessoas no lado da gerência também. Mas o líder da equipe do departamento de coleta de recursos fez com que todos saíssem, exceto o Prota. O líder do departamento está apoiando-o. No entanto, há algo que ele gostaria de solicitar. Por algum tempo, ele estava preocupado por não ter encontrado a pessoa certa para essa tarefa. Não será necessário compartilhar os lucros, pois todos eles serão destinados ao Prota. Ele está planejando sua saída em breve, seguindo o exemplo de seus irmãos e irmãs mais velhos. Ele pede ao Prota que o filme para aumentar o número de visualizações. O gerente está disposto a fornecer um adiantamento, mas teme que isso deixe rastros nos fundos, o que poderia complicar as coisas nessa fase. No entanto, assim que o Prota avançar para o próximo nível, uma recompensa significativa o aguarda. Em seguida vemos que os colegas do Prota estão dizendo que a empresa deles tem boas avaliações. Dizem que são a empresa que não faz discursos inúteis e só fala de trabalho. O Sr. Kim pensou que eles rejeitariam o vídeo rapidamente, mas ele acha que eles têm a mente aberta em relação à profissão. Eles deram permissão para o vídeo e não cobrarão nada. Isso não poderia ter sido melhor. O Prota lembra que o líder da equipe do departamento de coleta de recursos lhe deu um tipo diferente de câmera corporal, uma microcâmera corporal que os caçadores usam. Ela tem grande resistência e não quebra durante as lutas. Se ele a usar, poderá filmar em qualquer situação. De repente, o ônibus começou a tremer quando ele estava lendo a transferência automática de dados. O ônibus capotou, seu corpo inteiro doeu e saiu sangue dele. Ele sente que seu corpo foi completamente esmagado. Primeiro, ele usa suas habilidades de massagem. Depois de usar suas próprias habilidades, ele também ajuda as pessoas feridas no ônibus. O Prota viu um ferimento grave que não imaginava, então o acalmou para tratá-lo. O sistema mostra que as feridas do indivíduo começaram a cicatrizar. As condições anormais e os desmaios desapareceram. Minha proficiência em massagem está aumentando muito. Após curar o homem, o Prota acha que algo explodiu na cidade. As pessoas sugeriram sair primeiro para pedir ajuda e descobrir o que estava acontecendo com eles, mas o Prota os reprimiu porque, se o caso fosse o aparecimento de um portal, poderia haver monstros lá fora. Em vez de sair de forma imprudente, talvez seja mais seguro ficar. Ele sugere esperar um pouco mais. Depois de terminar os primeiros socorros, ele tentará sair.
O nível da habilidade de massagem aumentou e ele obteve um efeito adicional. A partir de agora, o simples uso da habilidade de massagem fará com que o prota receba automaticamente um like. Agora ele conseguirá likes massageando. Um passageiro diz ter um despertado do tipo curandeiro no ônibus foi muito divertido. É apenas uma questão de primeiros socorros, mas ele estava tão distraído ao usar sua habilidade, que de repente se lembrou de que estava usando uma câmera. Ele disse que a câmera é ativada automaticamente quando um choque forte ou um monstro é detectado. O prota perguntou a todos se estavam se sentindo desconfortáveis, mas todos disseram que estavam bem. O prota fala para todos que ficassem ali por um tempo e que ele iria dar uma olhada na situação em que estavam. Quando ele sai, sente o cheiro de pele queimada e sangue. O cheiro de óleo está misturado, e toda a área ao redor fede. Ele vê que as ondas geradas pelo portal não se assemelham a nada que tenha acontecido antes, e um portal se abriu no meio de Seul. O prota se lembrou dos passageiros do ônibus e decidiu se reunir com eles. Ele precisava se lembrar do que havia aprendido antes de se tornar um assistente. O prota descobriu que os goblinoides que vinham em sua direção eram apenas batedores. As verdadeiras unidades principais chegarão se esses goblinoides retornarem ao portal. Como o portal está no meio de Seul, o governo logo enviará um caçador habilidoso. Até lá, ele fará tudo o que puder para sobreviver. Ele sugeriu que todos fugissem o mais longe possível e entrassem nos abrigos ou prédios mais próximos do governo. Quando todos saíram em segurança, os goblinoides subitamente vieram em sua direção. Ele se lembrou de se acalmar porque ainda tinha muito tempo. O que ele fez foi abrir o sistema e comprar algumas habilidades na loja. O sistema sugeriu de ele comprar um item popular por uma fortuna, já que seus gostos são fortes. Ele abriu o pacote de iniciante apenas para usar as duas habilidades. O conjunto de equipamentos básicos é gerado, um bônus da taxa de queda de itens é aplicado e a proficiência das habilidades é aumentada. Como uma habilidade de iniciante, ele não perderá a sanidade durante a batalha, sempre poderá lutar com calma estável e resistir à magia do tipo mental de classificação mais baixa. Quanto mais ataque bloquear, mais a defesa e a resistência aumentarão. Um broto se desenvolveu em sua cabeça depois de receber a habilidade de iniciante, anunciando corajosamente que ele era um iniciante. O prota estranhamente se pergunta que tipo de efeito de merda está acontecendo com ele depois de receber a habilidade de iniciante, já que não está acostumado a ela e não tem certeza se está preparado para a batalha. Ele raciocina que a força é mais importante, pois ele não tem magia ou habilidades com efeito em área. O prota atribuiu todos os seus pontos restantes, o que fez com que sua força de classificação D aumentasse em um nível. Ele imediatamente sente a força percorrendo todo o seu corpo, o que certamente será suficiente para quebrar o crânio de um goblinoide. Quando ele está na rua, já pronto para lutar contra os goblinoides, vê algumas pessoas que ainda não foram evacuadas. Sua primeira batalha começou, havia 3 deles, e eles o atacaram de surpresa. Em meio à diversão, já que é sua primeira batalha, por que ele está lutando tão bem? Será que é porque seu nível de força aumentou? Será que é por causa de suas habilidades de iniciante? Se for esse o caso, bloquear o ataque do oponente mais cedo não foi uma coincidência, pois pareceu muito natural, como se seu corpo estivesse acostumado com a habilidade. Tudo correu bem, e ele enfrentou um goblinoide com calma por causa de sua mente firme. Sua mente é surpreendentemente pacífica. Ele se pergunta como os caçadores lutam tão bem, porque um pacote para iniciantes é realmente útil. Ele agora ataca os 2 últimos goblinoides, que são bastante rápidos, mas isso é tudo, pelo menos quando comparados aos batedores, que o prota estranhamente vê. Ele não é fraco, o que se reflete em sua força. Ele os mata com sua espada, o que marca o fim dos 3 goblinoides. Sua proficiência com a espada, com o escudo e sua mente firme receberam um ponto positivo. Foi bom para sua primeira batalha. Ele recebeu várias curtidas. O prota não sabia de onde elas vinham, mas entendeu o aumento no nível de habilidade. O sistema mostra que os cidadãos que ele salvou são gratos por ele ter matado os goblinoides. As pessoas lhe agradecem por tê-las salvado, então ele já sabe que as curtidas são resultado da gratidão delas, até mesmo das pessoas que assistiram. Os comentários estão vindo de todos os lugares. Nesse ponto, ele sabe e entende como o sistema funciona.
Os níveis não aumentarão, não importa quantos goblinoides ele mate. Ele nem mesmo ganhará experiência ao matar monstros. Somente likes podem torná-lo mais forte. Mas agora, as pessoas estavam enchendo os pontos de polegar para cima com sua alegria, mas ele não sabia o que ganharia se alguém morresse. Ele já viu muitas situações em que a esperança de repente se transforma em medo. Antes dos goblinoides se espalharem por diferentes lugares, ele tentou dar uma olhada na loja para procurar uma habilidade de agro, que afeta a maior área e pode ser usada imediatamente. O prota comprou a habilidade chamada Flecha de Telecinese. Ele então usa outra habilidade chamada Grito da Natureza para fazer os goblinoides se aproximarem. Agora ele ativa a Flecha de Telecinese contra todos os goblinoides. De repente, sua cabeça parece que vai explodir. O sistema mostra que sua mana diminuiu muito, só lhe resta um pouco de mana. Então, ele investiu metade de seu dinheiro em magia, o que o ajudou a aliviar a dor de cabeça. Vemos que os helicópteros do governo estão a caminho do resgate. O prota acha que já está escuro, mas os caçadores ainda não estão no local. Eles cobram impostos para fazer seu trabalho em tal situação porque é difícil para ele lutar sozinho. Afinal, ele tem lutado contra todos os goblinoides o dia todo. Quando ele viu figuras grandes se aproximando, pensou que eram as tropas principais. Mas, surpreendentemente, eram monstros chamados Orcoide. Ele não esperava que fosse um monstro que ele ainda não tinha visto. Eles eram poderosos e estavam por toda parte. Mas o prota não precisava se aproximar mais, pois todos os cidadãos já haviam sido evacuados e os caçadores haviam acabado de chegar para resgatá-lo. O homem e a esposa que ele salvou lhe agradecem e estão prestes a lhe dar dinheiro devido à gratidão por ele ter salvado a esposa grávida, mas o prota recusa. O homem é tão persistente em demonstrar sua gratidão pelo prota ter salvado sua esposa grávida que, embora não seja muito, ele quer que o prota aceite. O sistema mostrou que 2 cidadãos ficaram muito impressionados com a bondade do prota, e ele ganhou 100 pontos por isso. Um homem elogiou o prota por sua atitude amigável e também acrescentou mais 30 pontos. O homem que ele resgatou agradeceu sinceramente e expressou sua preocupação de que os caçadores pudessem chegar tarde demais, algo que já aconteceu antes, mas desta vez havia um grande número de vítimas. Apesar de não ter passado muito tempo desde que o prota despertou, ele demonstrou habilidades notáveis. O homem que era um funcionário público comentou que é raro encontrar alguém com tantos trabalhos diferentes. O funcionário público prometeu reunir os recursos dos monstros que o prota havia caçado e enviá-los para ele. O homem agora deixou o prota voltar a descansar e entrará em contato com ele em breve. O sistema mostra que o funcionário público está grato a ele e lhe deu 100 pontos. Depois de conversar com o funcionário público, o prota agora se sente como um verdadeiro caçador. Na casa do prota, ele se deita na cama e ainda se sente como em um sonho por tudo o que aconteceu com ele, e ainda se lembra vividamente da luta contra os goblinoides. O sistema aparece e lhe dá uma missão simples para fazer o upload de um vídeo no GodTube para ganhar mais pontos, e então ele ganhará uma nova habilidade de iniciante. O prota olha as habilidades e todas parecem muito úteis: uma mente firme, uma espada e habilidades de escudo que valem a pena. O sistema disse ao prota para colocar seus dados no GodTube, mas como ele não sabe muito sobre edição, simplesmente fez o upload e foi dormir. O prota sonhou com seu avô correndo com ele para um pronto-socorro, desejando que a febre baixasse e dizendo para ele não se preocupar, pois estavam quase chegando ao hospital. O prota continuava chorando e não queria levar a injeção. Então seu avô persuadia dizendo que, se ele levasse uma picada, sua febre baixaria e ele lhe compraria um sorvete. O avô comprou um sorvete para o prota e expressou o desejo de que ele crescesse feliz e saudável. Mais tarde, o prota recebeu uma ligação no telefone do Sr. Kim, que ficou irritado porque acreditava que o prota já havia terminado o trabalho e voltado para casa. O Sr. Kim informou que o prota estava sendo notícia na televisão. O prota não absorveu o que tinha ouvido e duvidou. Então o Sr. Kim lhe disse repetidamente que ele estava no noticiário. O prota encerrou rapidamente a ligação telefônica. No noticiário, ele se viu lutando contra os goblinoides na TV, mas a resolução é baixa. A notícia do repórter diz ao público que os cidadãos testemunharam um caçador salvando várias vidas, e parece que o caçador despertou recentemente. Ele também disse que o caçador pode ter 3 habilidades: cura,
força física e magia. Alguns cidadãos agradeceram ao Prota porque conseguiram sobreviver graças a ele, e outros disseram que ele foi embora sem dizer uma palavra e sem deixar rastros. As autoridades já tornaram privadas as informações do caçador de acordo com a lei de privacidade pessoal porque o vídeo foi carregado em uma plataforma de mídia social. O vídeo está recebendo um grande número de visualizações e ainda está aumentando. O vídeo diz que, no meio da cidade, onde os portais se abriram, uma pessoa que também parece ser um despertado foi flagrada salvando a vida das pessoas. O Prota descobriu que o vídeo foi capturado de sua câmera corporal e carregado antes de ele dormir. Quando ele tentou abrir seu sistema, recebeu 80.000 curtidas e ainda está contando, e o número de assinantes e visualizações está aumentando. O vídeo que ele carregou ontem, antes de ir para a cama, atualmente tem 3,5 milhões de visualizações e 200.000 assinantes em apenas uma noite. O Prota não consegue acreditar que tudo isso esteja acontecendo com ele porque há muitos vídeos sobre como salvar pessoas em toda a internet, o que torna inacreditável que ele consiga a atração. O Prota calculou que, em comparação com o número de visualizações, as curtidas são muito menores. O sistema informa a ele que o número total de curtidas é o seguinte e que o número de visualizações não está relacionado ao número de curtidas recebidas no GodTube. O Prota entende a mensagem e aprecia o fato de que, apesar de ser sua primeira vez, o vídeo já tem cerca de 80.000 visualizações. Ele acabou de dormir e acordou. Não consegue acreditar que já está acordado ou que ainda está sonhando porque, de repente tornou-se uma estrela da mídia social no GodTube depois de acordar. Alguém bate à sua porta, o que é incomum, pois ninguém vai à casa dele com frequência. Ele abriu a porta e ficou surpreso com o que viu. Depois que os humanos encontraram a barreira de pedra que poderia impedir a abertura dos portais, eles foram instalados em diferentes locais em cidades densamente povoadas. Desde então nenhum portal se abriu no meio de uma cidade. O entrevistador na TV pergunta ao entrevistado se os especialistas não estão surpresos com a situação da barreira de pedra e com os goblinoides. Seu entrevistado respondeu que eles estão pesquisando mais, mas até agora não conseguiram fazer nenhuma descoberta concreta. Por outro lado, os fundos destinados à compra da barreira de pedra estão diminuindo a cada ano em até 50%. Se esse tipo de política não mudar, não há garantia de que essa situação não ocorrerá em outro lugar. Ele concordou que é realmente importante obter a barreira de pedra mais do que qualquer outra coisa, mas ela é muito procurada em muitos países e seu preço é muito caro. Ele não concorda que será fácil porque, normalmente há uma chance de obtê-la quando uma masmorra de 3 estrelas, ou seja, a masmorra que só pode ser desbloqueada por um despertado com um nível superior a 100 ou mais da masmorra é desbloqueada. A organização concordou que existe essa possibilidade. Quanto maior o nível da masmorra, maior a chance. Mas o problema é que apenas 30 guildas podem explorar masmorras de 3 estrelas, e as equipes que podem explorar masmorras de 4 estrelas são menos de 5, portanto é impossível explorar uma masmorra de 5 estrelas em seu país. Assim, garantir pedras de barreira é uma questão que afeta diretamente a sobrevivência deles, e eles precisam muito da ajuda dos esforços do governo. O entrevistador concordou porque o assunto era bastante sério e eles queriam ver as reações dos cidadãos. O Prota abriu a porta, e surpreso viu o líder da equipe e perguntou como ele conhecia sua casa. O Prota pediu por 1 minuto, já que sua casa estava. O líder da equipe não se importou, pois era rude da parte dele entrar na casa do Prota. Então o líder da equipe deu um pequeno presente ao Prota. Em pensamento, o líder da equipe estava julgando a casa do Prota. Por outro lado, o sistema diz que Gian está surpreso com seu caráter e o Prota recebe um like. O Prota pediu pro líder sentar e disse que iria buscar algo para beber. Na perspectiva do Prota em seu estado atual, as pessoas ainda são rotuladas como cidadãos 1 e 2, mas saber que ele é um despertado o deixa mais nervoso. Numa entrevista, o Prota descobre que o líder da equipe também foi despertado. Na transmissão, o líder da equipe disse que se tratava de uma masmorra desafiadora e que ele nunca pensou que poderia passar por isso em sua vida. Se os monstros principais tivessem saído, o final não teria sido tão terrível. O repórter elogiou o subordinado do líder da equipe porque ele conseguiu ganhar muito tempo, mas o líder da equipe diz ao repórter que a palavra subordinado é um pouco desagradável para ele.
O líder da equipe ainda fala que foi despertado, mas ele mantém isso em segredo fora da empresa. O líder da equipe não sabia que o Prota também havia despertado e foi inspirado pela dedicação demonstrada pelo Prota. O Prota se opôs humildemente a ele e diz que só conseguiu sobreviver porque os caçadores chegaram. O líder da equipe disse sem rodeios que foi até a casa de o Prota tão repentinamente porque gostaria de lhe fazer uma oferta. O líder da equipe disse honestamente que o Prota é um assistente de caçador e até mesmo um trabalhador não regular, mas como ele é um despertado, ele deveria estar trabalhando como caçador. Então, por favor, faça um contrato com ele. O Prota está surpreso e lisonjeado porque a terceira geração da empresa Jeong o quer, e uma grande empresa está se oferecendo para explorá-lo. Na maioria das vezes, os novatos talentosos do ano são pegos, então ele não imaginava que isso aconteceria com ele. O Prota ainda está em branco e sente seu coração bater como se fosse explodir. Ele falou honestamente com o líder da equipe, dizendo que não sabia o que dizer, pois foi repentino. O líder da equipe concordou que, afinal de contas, foi tão repentino que ele deveria pensar com calma. O Prota se sente intimidado, mesmo sabendo que são eles que o estão oferecendo, e diz a si mesmo para ter confiança. O Prota agradeceu a oferta, mas gostaria de verificar os termos e condições primeiro. Jian Jeon, o líder da equipe, concordou em discutir os detalhes primeiro. O Prota percebeu que Jian Jeon estava usando uma habilidade de alto nível para verificar a sinceridade de suas palavras. O Prota também notou que ele estava planejando ler sua mente, mas não baixou a guarda e usou sua resistência com a habilidade de iniciante e uma mente firme, já que ele também tinha essa habilidade. Mas o Prota ainda está confuso sobre como ele saberá qual habilidade o oponente está usando nele. Ou será que é por causa de seu sistema único que pode ver o humor e o status das pessoas na vida? Enquanto o Prota tentava usar sua habilidade, sua resistência falhava e seu rank era insuficiente. Então, ele acha que não deve mentir e deve ser honesto com o líder da equipe. Jian Jeon disse ao Prota que entendia que ele estava preocupado e que gostaria de acolhê-lo, por isso planejava dar a ele o máximo que sua empresa pudesse oferecer. O Prota decidiu apenas dizer a verdade e tentar obter o que queria. Jian Jeon também acrescentou que o Prota já deve estar ciente de que os despertados do tipo híbrido têm um preço alto e que ele planeja dar ao Prota o que ele merece. Ele pergunta ao Prota quais são as condições que ele tem em mente. O Prota diz que gostaria de obter o máximo possível com sua habilidade, mas não sabe até que ponto pode se fortalecer. Despertado, Jian Jeon usa sua habilidade novamente, uma habilidade que avalia a sinceridade de suas palavras, e confirma que não há mentira e que é a verdade. De acordo com Jian Jeon, há uma posição para luta corpo a corpo, combate de longo alcance e até mesmo cura. Além disso, há algo mais que ele não sabe. Jian Jeon lhe dará 2 milhões como entrada. O Prota não consegue acreditar no que ouviu sobre o preço da entrada como um novato. O contrato será de 5 anos, se ele participar da batalha designada pela empresa 2 vezes por mês, e a proporção de itens ganhos será de 9-1. Ele também receberá as 9 partes do contrato, pelas quais o Prota fica imediatamente fascinado, pois é uma condição absurda e parece um sonho. Além disso, a empresa apoiará a faculdade de direito de seu irmão mais novo, pois soube que seu irmão mais novo desistiu de ir para a universidade por causa da taxa de matrícula. Depois de conhecer a situação escolar de seu irmão, o Prota ficou surpreso com o que ouviu. A empresa de Jian Jeon é como uma agência de investigação. Além do pagamento da entrada e da faculdade de direito de seu irmão, eles também lhe darão um gerente para ajudá-lo, o que significa que a empresa tem grandes expectativas em relação ao Prota. O Prota acha que sua situação não tem um senso de realidade, pois a vida de alguém pode mudar tanto em apenas um dia só por aparecer em uma transmissão. Jian Jeon entende, então ele já dá o dia por encerrado, pois o Prota deve ter muitos pensamentos em sua mente depois de saber de sua oferta, então ele dá ao Prota tempo para pensar sobre isso. O Prota sente pena de Jian Jeon porque ele veio pessoalmente à sua casa, mas não pode lhe dar a resposta certa imediatamente. Jian Jeon não se importa com isso, pois o Prota deve ser cuidadoso ao decidir sobre esse tipo de assunto, já que se trata de uma questão importante. Jian Jeon lhe disse que eles haviam começado a preparar seu contrato, o que surpreendeu o Prota. De acordo com Jian Jeon, ele só queria avisá-lo antes de fazer isso formalmente, pois esse não é o momento de usar truques.
O Prota acha que as coisas estão ficando muito grandes, e se estiver tudo bem, é o seu valor, então não será tarde demais para ouvir sobre outras condições. O Prota então lhe disse que estaria lá se ele planejasse agendar para ele. Jian Jeon garantiu-lhe que assim que estivessem prontos, entrariam em contato com o Prota novamente. Alguns dias depois, eles escolheram o auditório do dormitório como local de encontro. O Prota era o assunto mais discutido na empresa. Ele é um tipo híbrido que pode fazer combate corpo a corpo, ataques à distância e até mesmo curar. Mesmo sem treinamento, o Prota tinha uma mentalidade forte e lutou contra os goblinoides assim que acordou porque era o novato perfeito, sem falhas em sua história que chamassem a atenção das pessoas. Ele estava muito preocupado porque era jovem. Faltam cerca de 30 minutos e a gerente da Daeon Company, Minji Lee, se sente ansiosa e estressada ao ler o feedback do diretor-gerente sobre o Prota. O feedback da associação é para o diretor Jeon Jeon. A Jeonga Company deve agir com calma porque está confiante. Para o diretor-gerente Ansol Kim, há algo chamado boas maneiras. Isso afetará gravemente as duas empresas. É como dizer a ela que morra se não puder aceitar o Prota. Se a gerente da Daeon Company, Minji, ficar com medo, ela é quem vai perder. Ela acha que Jian está planejando pressioná-la, mas será que Jian Jeon acha que ela vai mesmo se importar? Faz 10 anos que ela está fazendo seu trabalho, então Jian Jeon não a assusta. Faltando 10 minutos, eles anunciaram que iriam organizar as coisas, já que o evento estava prestes a começar. Um dos repórteres reclama que o diretor lhe disse que teve um bom pressentimento e disse ao repórter para levá-lo de qualquer maneira, mas o que ele deveria fazer? A condição oferecida pelo diretor administrativo levanta dúvidas se será suficiente. Minji Lee viu as informações do perfil de o Prota, e para resumir, o Prota não tem pais ou parentes, apenas seu irmão mais novo na faculdade de Direito. O Prota tem notas altas e muitos certificados. Sua aparência é boa, como a de seu irmão mais velho, e o Prota estava trabalhando como assistente de caçador para apoiar seu irmão mais novo nos estudos. Dito isso, eles devem se estimar mutuamente. Como a faculdade de Direito do irmão do Prota é a escola K com boas relações com a empresa, Minji Lee decidiu optar por ela. O último limite de tempo de 30 minutos terminou. Jian Jeon anunciou que ele assumiria que todos haviam tomado decisões sobre a oferta. Jian Jeon disse que eles começariam com a empresa Daeon. O líder da equipe começou com o grupo Daeon em ordem. Minji, gerente do departamento de vendas externas do grupo Daeon, falou primeiro em nome da empresa. Para atrair o Prota, ela sugeriu que o grupo Daeon propusesse um pagamento inicial de 4 bilhões de won. O período do contrato será de 5 anos, e a proporção de itens ganhos será de 85/15. Eles também ajudarão seu irmão mais novo a estudar direito na Universidade K e fornecerão uma ajuda de custo para a moradia. É o dobro do chefe de gabinete, e a proporção de compartilhamento é 5% menor. Como todos sabem, o grupo Daeon é a melhor empresa de construção da Coreia, e eles estão dispostos a fornecer uma casa em uma área nobre da cidade que foi reconstruída. A Daeon Construção é líder em apartamentos de alto padrão na Coreia. O Junga Grupo domina o mundo nesse campo, e o Daeon Grupo está liderando o mundo em arquitetura e construção, onde está iniciando a construção da nova cidade de Gangneom. Depois do Daeshon Grupo, seguiram-se condições não convencionais de outras empresas. O Prota não sabia o que escolheria porque não conhecia nem mesmo as chances de suas habilidades. Ainda assim, apesar de estar passando por essa fase, nosso Prota manteve a calma porque ele já havia recolhido muitos corpos de caçadores antes. Então, finalmente os grupos Jeonga retornaram. O Prota não pôde deixar de ouvi-los falar sobre as condições que ofereceram. Jian Jeon lhe oferece 8 bilhões de dólares em adiantamentos. Além disso, eles também lhe darão uma pedra de despertar de grau B, uma pedra preciosa, um item muito raro que pode despertar pessoas comuns. Eles dão ao Prota tempo para pensar e conversar com seu irmão. Vemos o Prota em uma sala com seu irmão. Jian Jeon lhes entregou o documento do contrato de despertado, que é incrivelmente grosso. O irmão do Prota disse honestamente a Jian Jeon que ainda não gosta totalmente do documento porque, se for assim, ele ainda acha que consegue cuidar de seu irmão. Jian Jeon entende e acha que tudo ficará bem, pois ele já deu muito espaço a Prota.
O prota então resolveu assinar o contrato que lhe rendera 8 bilhões de won e a pedra. Jian agradeceu e deixou um presente e queria que o prota o abrisse quando voltasse. Quando o prota e seu irmão estavam prestes a sair, viram Minji, a gerente do departamento de vendas externas da Daeon. Os irmãos pensaram que ela estava esperando por causa do contrato, quando o prota já o havia assinado com o Junga Grupo. E ela diz que esperou que eles não assinassem o contrato. Ela não queria que eles entendessem mal, mas não sabia como dizer isso diretamente. O Grupo Junga é um dos lugares para onde ela gostaria de não ir. O prota perguntou por que ela tem esse pensamento e de onde ele veio. Para Minji aquele é um lugar barulhento e ela está preocupada com a possibilidade de o prota passar por momentos difíceis, por causa das brigas internas. E não apenas isso, Jung Jian também é uma pessoa que costumava ser chamada de maníaco do grupo Junga porque era o neto abandonado do presidente. Nos pensamentos do prota, ele também tinha um sentimento de suspeita sobre o que ela havia dito. Ela diz que o prota provavelmente ouviu falar de outros filhos e netos enquanto trabalhava na empresa, mas provavelmente não sabia tanto sobre Jung Jian. O prota concordou que era a primeira vez que tinha ouvido falar disso, talvez pelo fato de Jung Jian ser uma pessoa que entrou de repente na empresa depois de ficar escondido por um período tão longo. Não será fácil para o prota se ele ainda tiver um temperamento ruim. Isso seria um problema. Caso contrário, isso significa que ele está disposto a isso. O prota ficou surpreso com o que ouviu de Minji porque Jian Jeon deveria ter lhe contado antes do início do contrato. Agora ele está ficando com medo. Após a longa revelação sobre Jian Jeon, Minji pediu desculpas a ele por ter tomado seu tempo e desejou-lhe um bom dia, aconselhando o prota a pensar nisso como uma preocupação de um caçador sênior. O prota se opõe a ela, achando que ela só está preocupada com ele. Ela o deu seu cartão, e disse que se o contrato for violado, o grupo da Eshon o atenderá em melhores condições. Depois o irmão do prota perguntou sobre o que ele estava conversando com Minji. O prota disse que ela veio lhe dar seu cartão de visita para o caso de ele romper o contrato e desejar fazer um novo. Como era de se esperar, seu irmão acha que Minji está tentando recrutar o prota, embora ele já tenha assinado um contrato e não esteja desistindo. O prota caminha inconscientemente enquanto olha para o prédio, perguntando-se se Jung tem uma história de bastidores como Minji lhe disse. O irmão de o prota grita com ele porque estava esperando que o prota lhe respondesse enquanto o prota caminhava e olhava para o prédio. Eles param para comer alguma coisa, e o prota pesquisa no celular e descobre que o pai de Jung Jian é o quarto filho do presidente Jeongmi. O primeiro, o segundo e o terceiro filhos são todos muito talentosos. Por outro lado, é quase como se o pai de Jian, Jeong Ganju, não existisse. Enquanto ele lia um artigo, este foi subitamente excluído, talvez porque o grupo Junga por trás dele deve ter ameaçado sua reputação. Quando estava cansado de pensar em qualquer motivo, ele abriu o presente de Jian Jeon, que parecia um relógio comum. O prota abre seu GodTube, ele acha que deve acumular alguns pontos e verificar se há alguma habilidade de avaliação. Para ele, o dinheiro é muito importante se você quiser continuar a vida de caçador, mesmo que consiga algo na masmorra. Você será enganado se não souber o valor do item. As habilidades de avaliação são essenciais para saber o que vale e o que não vale algo. O design mudou bastante quando ele abriu a loja, parecia que ela ficou maior. Ele procurou a habilidade de avaliação, e o tempo de lançamento deve ser de cerca de 10 segundos, e ele deve ser capaz de aprender essas habilidades com suas habilidades atuais. Ele descobriu que encontrar uma habilidade não é tão fácil quanto se pensa. O prota achou a habilidade Olhos do Sábio, que custam 100.000 pontos, mas atualmente, ele só tem 108.000 pontos. Ele jura para si mesmo que precisa equilibrar seu conjunto de habilidades, mas os preços não são acessíveis. O prota selecionou apenas as habilidades do tipo crescimento entre as habilidades de avaliação. Ele foi selecionado para o olho de observação com o grau de tipo de crescimento. As habilidades dizem que eles entendem a essência das coisas. À medida que a proficiência aumenta, o nível da habilidade aumenta e evolui para uma habilidade superior, que custa 1580. Ele adquiriu com sucesso o olho de observação, mas ainda não sabe como usá-lo. Quando descobriu, ele determinou que só precisava pensar no que queria avaliar e obteria a percepção. Agora que havia aprendido a habilidade de avaliação, ele a testou no relógio de Jung Jian.
O GodTube ostentava que era apenas um relógio de pulso simples e durável feito por um artesão de outra dimensão. Ele é a prova d'água e exibe as horas. É seguro mesmo se for para o fundo do mar e é perfeito em qualquer situação. Ele não consegue ver nada como ataque e defesa quando usa as habilidades de avaliação, exceto o fato de exibir a hora com precisão. Mas artefatos são artefatos, então ele simplesmente os usa. Ainda assim, é um bom presente, pois é um item de outra dimensão. Ele bocejou e abriu a janela de status para ver se sua hipótese estava correta. Sua maestria de entendimento recebeu um acréscimo de 3, e o bônus de iniciante recebeu um acréscimo de 1. Isso teve um pequeno efeito quando ele usou pela primeira vez, mas sua habilidade evoluiu quanto mais ele usou. Mesmo que os ajustes de experiência e de preço do item sejam anexados, o nível não aumentará. A experiência de habilidade está sendo aplicada como está. Desde que esteja fixada no nível 1, ele pode atualizá-la com o pacote para iniciantes. A loja do ponto de venda onde as curtidas são coletadas é muito diferente das lojas comuns. Os produtos marcados como exclusivos não são vendidos em condições normais. Ele percebe que não fica mais forte apenas caçando monstros porque precisa da atenção das pessoas para ser curtido. O Prota comprou a habilidade que os melhores caçadores do GodTube teriam na loja, que se chama Coração de Mana de Dragão. Ela usa o coração de uma raça mágica chamada Dragão para reunir mana. Também tem o Círculo Arcano de Recuperação Mágica. Se você desenhar o círculo mágico e ficar acima dele, a taxa de recuperação de mana aumenta em 200%. Bênção dos Silfos. Um grupo de espíritos o abençoará. Enquanto a bênção continuar, uma luz verde o seguirá, aumentando o poder de ataque e a agilidade. Depois de aprender a habilidade, o Prota acumulou proficiência ao usá-la repetidamente. Na casa do Prota, ele recebeu 8 bilhões em sua conta, e recebeu uma ligação do líder da equipe perguntando se ele havia confirmado o depósito que havia feito. Como era de se esperar, seu irmão bateu à porta e perguntou se ele já havia recebido o pagamento da entrada. Seu irmão mais novo ficou surpreso porque parecia dinheiro dos jogos. Como os dois moram em casas alugadas, decidiram começar a procurar um lugar para morar juntos. Devido à natureza de seu trabalho, ele acha que deve encontrar uma casa resistente. O Prota recebeu uma ligação informando que seu exame escrito de caçador havia terminado. Como ele é um ex-assistente de caçador, está isento do exame escrito e pode participar diretamente dos exames práticos. Exame de caçador. O exame que deve ser feito para ser registrado na agência como um despertado. Ele tem duas partes, escrita e prática, que devem ser aprovadas para serem registradas. Quando registradas pela agência, as missões podem ser concluídas formalmente sob a administração do governo. Há muitos benefícios concedidos aos caçadores formais, mas também há perigo e responsabilidade. Felizmente, as pessoas que eram assistentes de caçadores antes foram dispensadas do exame escrito porque o teste para a licença de assistente é muito mais difícil do que o exame escrito de caçador. O Prota está preocupado em como vai estudar novamente. Não é fácil para as pessoas comuns trabalharem com os caçadores, e quando se trata de cuidar da ecologia dos monstros, dos cadáveres e do veneno, eles são rigorosos. É simples fazer um exame prático, ele só precisa se deslocar até o portal designado e caçar na frente do inspetor. A menos que ele seja desqualificado por causa de algum problema de segurança, não será tão difícil porque eles só verificam a capacidade de lutar e sobreviver. É fácil dizer isso, mas será que será tão fácil quanto parece? 2 dias depois, em frente ao dormitório, Young Jian veio buscar o Prota pessoalmente. Young Jian disse a ele que o acordo de cooperação entre a Jeonga Company e a Trade havia terminado. Se o Prota lhes contar sua habilidade, eles lhe darão o equipamento certo para ele. Quanto mais detalhes ele escrever, mais preciso será seu equipamento. Porém, se ele quiser manter sua habilidade em segredo, não precisará contar a eles em detalhes. Eles acabarão descobrindo quando as batalhas se repetirem. Portanto, não é recomendável mentir sobre isso. Mesmo que ele esconda uma carta, é melhor mostrar sua habilidade. O carro para em um lugar muito tranquilo em Seul. É uma região com complexos de casas seguras onde ficam os caçadores da empresa Jeonga. É um complexo que eles construíram recentemente para os caçadores que contrataram com a empresa deles. Young Jian também lhe disse que a Daeon Company está recebendo muitos caçadores talentosos da Jeonga Company.
Eles criaram e administrarão os complexos para impedir a saída de caçadores talentosos. A entrada da casa surpreende o prota, então Jung Jian se oferece para entrar em contato com ele imediatamente se ele gostar da casa. Não é uma casa nova sem dono porque o caçador que morava lá faleceu na masmorra e foi um acidente infeliz. O prota viu uma foto do antigo proprietário e do homem mais velho. Jung Jian explica que ele era o proprietário da casa antes e que era o braço direito de seu tio. Eles estavam em uma luta sucessiva, mas infelizmente, ele morreu. Ele era um caçador muito talentoso. Apenas alguns caçadores usam a grande mansão como abrigo no campo. É um abrigo de primeira classe que protege a vida dos caçadores. Jung Jian está disposto a ajustar um pouco o preço para ele e, como é isento de impostos comprar algo de caçadores, é um lucro para ele. Jung Jian lhe deu o contrato e, depois de dar uma olhada na casa, ele pôde ir para o centro de treinamento. Ele explica ao prota que deve manter as habilidades em segredo, pois eles tornaram o centro de treinamento invisível do lado de fora. O prota notou que as instalações eram ótimas, mas as roupas esportivas que os caçadores usavam tinham cores e marcas diferentes. As instalações são enormes. É o lugar que tem as melhores condições para o treinamento de caçadores e treinadores. É de fato como as instalações de uma grande empresa. O prota fica surpreso quando vê seu irmão, porque o irmão não lhe contou nada sobre isso e deveria pelo menos ter dito a ele que viria. O corpo de seu irmão costumava ter uma boa forma, mas depois do treinamento, seu corpo ficou tão duro que ele poderia ser chamado de caçador. O treinador chama Mushio porque ele não pode sair durante o treinamento, então ele retorna rapidamente ao treinamento e faz com que o prota o observe. Jung Jian disse ao prota que Mushio um dia estaria treinando com um caçador. Mesmo que seu irmão não seja um despertado, eles não usarão nenhuma habilidade. Eles usarão apenas suas habilidades de combate físico, portanto ele não precisa se preocupar com isso. Mas ainda assim, para o prota, é uma má ideia uma pessoa comum lutar com um caçador. Preocupado, ele perguntou novamente se eles subiriam sem usar as habilidades despertadas. Jung Jian lhe garantiu que confiasse nos caçadores, e o prota aceitou isso de bom grado. Enquanto assistia ao treino, o prota notou o oponente de seu irmão, um estrangeiro que era um mercenário recém-contratado pela empresa. Mushio tinha ótimas habilidades físicas, o que tornava difícil encontrar um oponente à sua altura. No entanto, o estrangeiro parecia ameaçador, especialmente com seu soco poderoso que transmitia uma força impressionante. Mesmo se o oponente não usasse suas habilidades, ele ainda era um caçador profissional. Mushio não parecia se assustar ao lutar contra o mercenário, e o próprio estrangeiro também ficou surpreso. A habilidade de Mushio era inesperada, já que ele parecia apenas um estudante aplicado e um homem comum que havia começado a treinar. Até aquele momento, ele não havia perdido para um caçador experiente e ainda não havia enfrentado um ataque sério de um caçador. O ataque de Mushio acertou bem o estrangeiro, enquanto o oponente não conseguiu acertar um único ataque nele, o que o deixou frustrado por ser um homem comum, já que ele é um despertado. Será o fim da posição do estrangeiro na empresa Geonga se ele perder para um novato como esse. Então frustrado, ele usa suas habilidades e sua capacidade como despertado para fazer Mushio desmaiar, o que surpreendeu a todos, especialmente seu irmão. O prota caminha em direção ao irmão, que está tossindo sangue. O prota gritou para chamar os médicos primeiro porque estava tossindo sangue, e falou com o treinador que seu oponente não deveria ter usado sua habilidade, e ele deve ter usado sua habilidade porque estava perdendo. Mas o homem apenas argumenta que o treino estava tão intenso que ele usou uma habilidade por engano, o que o prota não podia acreditar, pois como alguém que cometeu um erro faz essa cara de brincadeira. O prota fez com que seu irmão ficasse parado e usou a habilidade de massagem. Primeiro ele aplicou os primeiros socorros a uma pessoa ferida, ganhando um bônus de pontos de experiência de proficiência. Mas o ferimento é grave e a habilidade de massagem que ele executa não é suficiente e ele precisa de um especialista. De acordo com a agência, como o estrangeiro não tem experiência em lutar com pessoas comuns, deve ter sido difícil controlar sua habilidade, e eles apenas o advertirão sobre o defeito. O socorrista chegou e fez com que as pessoas ao redor de Mushio se afastassem porque eles iriam transferir o paciente. Antes de transferirem Mushio, o prota prometeu que faria seu oponente se ajoelhar na frente dele e lhe asseguraria que ele ficaria bem. Jung Jian conversou com o prota e se desculpou,
dizendo que a culpa era deles por não terem conseguido se sair bem. A insistência de que ele só aceitaria a indenização enfureceu o prota, levando-o a exigir um confronto com o oponente de Mushil. Ele desejava que o oponente pedisse desculpas pessoalmente a Mushil e enfrentasse a luta da maneira correta, como um despertado. Shelton, que era o adversário de Mushil, concordou em enfrentar o prota e concordou em pedir desculpas apenas se perdesse, comprometendo-se a se ajoelhar e fazer isso para Mushil, conforme desejava o prota. No entanto, devido ao fato de o prota ser um novato recém-desperto, ele decidiu dar a ele uma vantagem. De acordo com Shelton, ele o deixará atacar primeiro até que ele tenha 3 combos. Combos referem-se ao encontro de armas entre si. Se as armas não se encontrarem, não é um combo. Mas se o prota baixar a guarda por causa de uma desvantagem, já que Shelton é um despertado do tipo defensivo que pode endurecer seu corpo como metal, ele disse que deixará o prota atacar primeiro até os 3 combos, mas não disse que não bloqueará. Embora o prota tenha uma espada de madeira, ele ainda tem apenas luvas. Portanto, ele é um lutador de curta distância. A regra é que se um deles se render ou acabar em um estado em que você já não possa lutar, você perderá. Se um deles sair do ringue, isso também é considerado uma derrota. Como os dois lados concordaram em dar uma desvantagem de 3 combos, o prota atacará primeiro. Shelton imediatamente usa sua habilidade, o corpo de ferro, mas o prota já sabia que ele a usaria, então ele usa as benções. Os espíritos o abençoaram, e sua agilidade e força aumentaram. Shelton está tão seguro de si que o prota não conseguirá fazer um arranhão sequer em seu corpo, então ele o deixa atacá-lo até 3 combos. Em vez de atacar Shelton, ele ativa a habilidade de caminhada de vento e nuvens para atacar Shelton. O prota se protegeu e se defendeu dos ataques de Shelton usando sua espada de madeira, e se esquivou de cada soco e movimento. As pessoas ao redor deles estão surpresas e não conseguem acreditar nas habilidades que ele tem como um iniciante. Shelton acha que o prota não lhe dá vantagem no combate corpo a corpo. Quando o prota chega à conclusão de que não conseguirá bloquear todos os socos de Shelton, ele opta por derrotá-lo identificando os pontos fracos em seu corpo de ferro. O prota parte para cima de Shelton, e faz uma sequência de ataques com suas espadas de madeira, derrotando Shelton com esses golpes. Quando Shelton já está incapaz de lutar, as pessoas ao redor que estão assistindo pedem para o prota parar, pois ele pode matar Shelton, mas estão tendo dificuldade em acalmá-lo. Então o líder da equipe o segura e o acalma. Enquanto o prota está sendo tratado, ele ouve que as pessoas não conseguem acreditar que ele é apenas um novato comum e um adversário imparável. Mesmo que ele não tenha uma habilidade autêntica, e mesmo que tenha habilidades excepcionais, a maneira como ele se moveu e bloqueou foi incrível. Eles acham que se ele está sob a proteção de um deus, deve ter usado apenas um único conjunto de habilidades porque estava usando habilidades espirituais e habilidades de sombra ao mesmo tempo. De repente chegou a irmã de Jung Jian, chamada Biga Jeon, a criança que nasceu fora do casamento do segundo filho da Jeonga Company e o único mestre mecânico de Seul. Ela atingiu o ápice da magia mecânica e criou um novo drone equipado com habilidades furtivas. Para a surpresa de Jung Jian, sua irmã chegou e inesperadamente assistiu à batalha entre o prota e Shelton. A irmã de Jian quer o prota e Mushil, mas eles precisam se lembrar das regras que seu avô estabeleceu. Eles não podem roubar pessoas de seus familiares. A irmã de Jung Jian usa seu drone espião para ver as informações e habilidades de alguém e ficou maravilhada com as habilidades do prota, pois ele também tem uma pedra do despertar de classe B que, se apoiada pela habilidade dela, atingirá um nível máximo, o que poderia ajudar muito o prota. Em seguida vemos que o prota, Jung Jian e Biga Jeon foram ao centro médico de emergência para ver o estado de Mushil, já que Biga Jeon tem a capacidade de dar vida a máquinas e seres vivos, pois ela é um gênio que abriu uma nova geração de engenharia mágica ao criar sistemas que permitem que até mesmo as pessoas que não foram despertadas usem suas próprias habilidades. Há uma teoria de que a pedra do despertar reage mais à pessoa mais desesperada, e a felicidade humana é um ótimo elemento para despertar o poder potencial, e como o prota tem uma pedra do despertar de classe B, Biga Jeon tinha um plano para despertar Mushil, mesmo que seu corpo ainda não estivesse pronto para isso. Biga Jeon informou ao prota que seu irmão possuía um corpo físico totalmente pronto para o despertar. O prota decidiu aceitar o plano dela e perguntou como poderia demonstrar sua gratidão por ajudar ele e seu irmão.
Como requisito, Bigajeon pediu duas coisas ao Prota: dizer a Yoongi-jian para cumprir sua promessa pessoalmente, e ter um canal de culinária no GodTube com seu irmão mais novo, além de investir dinheiro de bom grado. Ela também dará as melhores condições de contrato apenas para comer na frente da câmera, porque muitas pessoas assistirão mesmo que os dois comam apenas uma linguiça. Mushil concordou em ser o experimento humano de Bigajeon, pois ele queria ser o mais forte possível, mesmo que isso fosse perigoso e um procedimento que não fosse aprovado pelo país e que não tivesse seguro. Durante o experimento, Mushil sonhou consigo mesmo e com seu irmão em versões mais jovens. Ele estava agarrado ao Prota, pedindo um presunto. Então o Prota o preparou com prazer e o cortou em pedaços, apressando-se porque Mushil já estava com fome, e eles o compartilharam. De repente, o presunto ficou estranho e o Prota desapareceu. Mushil pergunta constantemente por seu irmão, e porque há uma coisa solidificando o lugar e se transformando em alguma criatura que ele não consegue explicar por causa do movimento. Ele continua correndo, não sabe o que fazer e chama por seu irmão. Um homem idoso usando um manto apareceu, duvidando que Mushil pudesse entrar ali. Como Mushil alcançou esse lugar, ele tem o direito de receber um presente. Mushil pediu desesperadamente por qualquer coisa que o ajudasse a encontrar seu irmão. Mas como Mushil nasceu da Inky, isso não acontecerá. Segundo o ancião, seria fácil ajudá-lo com a singularidade. O ancião misterioso usa o poder que saiu de sua mão para fazer Mushil desaparecer e se despedir. Mushil acordou de seu sonho, sentindo-se muito bem-sucedido. Bigajeon se alegra com o fato de Mushil ter voltado de seu primeiro teste e de o primeiro experimento ter funcionado bem. Ela pergunta se ele conheceu o velho. Então Mushil chega à conclusão de que o que aconteceu com ele não foi um sonho. Bigajeon o examina e, inesperadamente, ele obtém uma nota A. Na câmara de treinamento, Yoongi-jian esclarece a Mushil que ele pode extrair scripts dos registros da biblioteca de Abyss e usá-los para atacar seus inimigos ou ajudar seus aliados. Como Mushil ainda não experimentou nenhuma de suas habilidades e nem sabe se elas são boas ou ruins, Yoongi-jian sugere que ele as mostre a ele. Mushil deu o melhor de si. Ele parecia tão inocente falando com o líder da equipe, mas o Prota percebeu que seu irmãozinho estava escondendo algo. O líder da equipe o informa que ele precisa escrever algo em sua mente para usar sua nova habilidade despertada. Em seguida ele começa a gravar em sua mente Iron Blood, que ele viu pela última vez na habilidade de Shelton. O corpo de Mushil fica duro como aço, e isso acaba passando para o Prota também. E ele sente o corpo de ferro que seu irmão registrou em sua mente. Jian explicou que como Mushil está apenas começando, ele não consegue reconhecer todos os scripts da biblioteca, exceto o corpo de ferro, pressa, denso e leve. Para Yoongi-jian, Mushil tem ótimas habilidades, mas isso ainda não é suficiente para que ele ganhe um A. O Prota notou o rosto de seu irmão que parecia estar fingindo ser inocente, como se algo mais estivesse acontecendo que eles não soubessem, ou talvez Yoongi-jian não precisasse dizer tudo explicitamente. No final ele não discutiu com o líder. De repente, Mushil pede para fazer um contrato igual ao do Prota, o que os surpreende, pois os irmãos ainda não ouviram falar do que está no contrato. Mushil já quer assinar o contrato e, depois de tudo o que aconteceu com ele no treino, no primeiro experimento, na negociação e na insistência, Yoongi-jian pensou que ele cancelaria o contrato na empresa deles, alegando que era um treinamento injusto, e não assinaria o contrato em um piscar de olhos. Do lado de Mushil, ele acha que é uma distribuição justa de direitos e interesses entre as duas partes, portanto não é injusto. Em segundo lugar, se ele puder ir a uma masmorra com seu irmão, certamente será vantajoso para eles estarem na mesma equipe. Mushil não quer permitir que seu irmão vá sozinho a lugares perigosos. Eles andam juntos e morrem juntos. No entanto, ele não quer que isso seja um grande problema, porque ele é um despertado de grau A. O Prota ficou surpreso com o motivo pelo qual seu irmão queria assinar o contrato sem sequer saber o que estava por trás dele, e ele refletiu que seria inútil continuar discutindo com seu irmão sobre o contrato. Yoongi-jian, o líder da equipe, prepara o contrato e pergunta qual é a condição de Mushil, pois ele vai fazer um exame de caçador, já que o curso começa com um exame escrito. O Prota disse com confiança que seu irmãozinho nunca havia tirado notas baixas em nenhum exame. Além disso, o Prota lhe garantiu que não se preocupasse, pois ele sempre foi a criança que se destacou nos rankings nacionais.
Jung Jian concordou com sua declaração, pois ele é um estudante de direito da melhor universidade da Coreia e, portanto, não precisa se preocupar com isso. O prota parece mais feliz agora, pois acabou com Shelton e mostrou um desempenho excepcional com suas habilidades e não sofreu nenhum ferimento, o que surpreendeu Mushil com as habilidades e capacidades de seu irmão. Jia então foi pegar o contrato, e nisso o prota questionou com quantos deuses seu irmão fez um contrato. A resposta para essa pergunta vai ficar para a próxima. Se você gostou do resumo, comente o que achou e deixe o like no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal com o sininho ativado para ficar atento aos próximos vídeos. Aqui no card e na tela final estou deixando outros resumos que tenho certeza de que vocês vão gostar.